A mídia mainstream está dando botes anais desde que Bolsonaro começou a sua campanha presidencial. A coisa ficou ainda pior agora, depois de passados 100 dias de governo. Eles resolveram publicar umas pesquisas maravilhosas com dados retirados diretamente do orifício rugoso para comprovar que sim, Bolsonaro é o desastre que eles previam. E tudo isso com o selo Datafolha de É Verdade esse bilhete. Nós vamos analisar essa pesquisa maravilhosa e esses artigos que andam saindo por aí no vídeo, mas antes eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem essa publicação. Isso é muito, muito importante mesmo para a gente aumentar a relevância desse vídeo e para ele aparecer para mais pessoas. Pois bem, vamos analisar a lacração. Datafolha é essa instituição Empoderados que já publicou inúmeras pesquisas maravilhosas que só comprovam o quanto é uma bosta esse instituto. Ele publicou, por exemplo, que a Dilma ia ser senadora, olha só, não foi. Ele publicou uma pesquisa dizendo que Bolsonaro perderia em todos os cenários no segundo turno e que inclusive o Ciro ganharia do Haddad. Só que também não aconteceu. Essa instituição fantástica que ela comete alguns erros em pesquisa e que casualmente, assim curiosamente, esses erros são sempre a favor do PT, a favor da esquerda e também por uma casualidade aí, parece, há boatos, dizem as más línguas que supostamente eles receberam supostos dinheiros, supostos milhões assim, e casualmente essas coisas obscuras acontecem no reino das pesquisas do Datafolha. Agora, no final de semana, saiu inclusive uma pesquisa fantástica que o Bolsonaro teve que publicar lá no Twitter e dar risada, porque a pesquisa dizia que o Bolsonaro é burro e o Lula e a Dilma são muito mais inteligentes do que o Bolsonaro. E assim, não precisa de muita pesquisa para notar que o Bolsonaro está anos-luz à frente da Dilma e do Lula. É só pegar algum discurso da Dilma, então, são sensacionais. Se tem uma coisa que a gente sente saudade aqui, são dos discursos da Dilma, que aquilo é melhor do que stand-up comedy. E eles querem que a gente acredite que porque eles pesquisaram, a Dilma é mais inteligente do que o Bolsonaro. Mas até que tem uma lógica. Se a Dilma e o Lula são inteligentes, o Bolsonaro é burro. Essa lógica aí a gente até pode aplicar. Mas vamos dar uma analisada nessa pesquisa que saiu. Eu peguei aqui para vocês na Folha de São Paulo, que eu acho muito empoderado esse jornal. Otimismo com a economia cai depois de Bolsonaro assumir a presidência. É a primeira vez que Datafolha capta piora nesse tipo de expectativa no início de um primeiro mandato de presidente da República. Então, se o Datafolha disse, a gente tem que acreditar. E eu fico pensando, como será que eles fazem essa pesquisa? Eles não deixam muito claro, mas aqui tem algumas pistas. Olha só, o Datafolha ouviu 2.086 brasileiros com 16 anos ou mais em 130 municípios nos dias 2 e 3 de abril. A margem de erro sempre, né, aquela margem de erro de 2 pontos percentuais, mas vamos analisar aqui. Então, o Datafolha ouviu 2.000 pessoas e isso reflete a opinião do país inteiro, de todos os milhões de brasileiros, através dessa amostra de 2.000 pessoas. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhe, que conheça um pouquinho de metodologia científica, vai entender que essa amostra aqui, ela tá meio esquisita. E depois eles dizem assim, ó, com 16 anos ou mais. Então eles podem ter entrevistado 2.000 pessoas com 16 e 17 anos, porque 17 anos é mais do que 16. E daí, nesse caso, imagina, isso reflete a opinião do país inteiro. Estão começando a perceber? Esses 130 municípios que eles colocam aqui, que pesquisaram, são municípios da onde? Porque se forem municípios do Nordeste, a gente sabe, a gente acha pelo menos, né? Porque a gente sabe que as urnas eletrônicas não são muito confiáveis, mas lá o pessoal gosta menos do Bolsonaro do que no resto do país. Então, não diz muita coisa essa pesquisa, mas vamos adiante, porque tem mais coisas que dá pra gente ver daqui. Eles dizem que essas análises históricas do Datafolha, que é comum cair o otimismo com o governo depois de alguns dias. No entanto,
não registra queda do otimismo em relação à economia brasileira após a posse dos presidentes Lula e Dilma. Nossa, que parâmetro legal! Os caras que chefiaram ali um esquema, principalmente o Lula, que inclusive está na cadeia babaca, o Lula está preso babaca, ele que chefiou o maior esquema de corrupção da história do Brasil, quiçá do mundo. Então, com ele não perderam o otimismo, mas com o Bolsonaro perdeu, então vamos nos preocupar porque tem uma crise no governo. Muito boa essa parte aqui. Também em relação à política, o humor parece ter amargado. Em dezembro, a maioria dos brasileiros, 58%, dizia acreditar que a corrupção iria diminuir. O índice despencou para 35%. Então, na opinião dessa gente empoderada de política, o humor da política, ele vai ser definido se tem ou não corrupção, né? Assim, medidas econômicas, livre mercado, juros, todas essas coisas, isso não importa. O que importa para a política, o cenário político é somente a corrupção. Claro que isso é uma das coisas que importa, sim, mas este não é o principal problema. Apesar da gente ter sido saqueado por anos e anos, o principal problema, o que a gente se levantou, que o movimento que quis tirar o PT, que quis tirar a esquerda, o que a gente se levantou contra foi a corrupção? Sim, mas principalmente a revolução cultural, aquela que eu falei no vídeo de ontem, que torna as pessoas totais imbecis, que não conseguem nem entender como estão sendo enganadas através de pesquisas do Datafolha. E como é que eles medem a queda? É ótimo como eles medem, olha só. Com a queda do otimismo brasileiro em relação à economia, caiu também o índice Datafolha de confiança. O Datafolha, ele tem um índice de confiança que é claro que a gente pode confiar, porque o Datafolha é demais. O índice leva em conta os 5 parâmetros: desemprego, inflação, contas pessoais, situação do país, poder de compra e as avaliações do orgulho de ser brasileiro. Avaliação do orgulho, pouco subjetivo isso aqui, né? E do Brasil enquanto país para morar. Eu fico pensando, qual é o critério que essas pessoas têm? Porque eu nunca saí do Brasil. O Brasil é um país legal de morar, mais ou menos, mas eu nunca saí. Se eu tivesse saído do país, eu teria um parâmetro melhor, concordam? Eu espero que sim. Pois então, continuando aqui. Cada índice, olha como é que eles calculam, é calculado subtraindo-se menções negativas das positivas. Para evitar dados negativos, é adicionado ao resultado o número de 100. Então pega um número 100, retirado do orifício rugoso, taca aqui na pesquisa para ela não dar negativa, e esse é o índice de confiança Datafolha. Ah, meu Deus! Será que alguém ainda confia no Datafolha depois de todos esses anos? Sim, tem gente que confia no Datafolha, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Gente, não é porque uma pesquisa disse que o céu é verde que ele vai ser verde. A gente pode manipular dados estatísticos de diversas formas. Uma pesquisa do Datafolha com 2.000 entrevistados, sabe-se lá onde? E se eles pegaram 2.000 entrevistados na saída das manifestações Lula livre? Eu não sei como é que foi essa metodologia, eles nunca explicam como foi. Então, essa pesquisa e nada, e bosta, e papel higiênico usado é a mesma coisa, não vale de nada. O que eles querem mesmo é produzir uma crise. Eles querem que vocês acreditem que não somos robôs, que as pessoas estão arrependidas de ter votado em Bolsonaro. Principalmente, eles querem que Bolsonaro saia da internet. Por que será? Será que é porque na internet eles não conseguem controlar tanto assim o ambiente? Porque todas as vezes que algum jornalista empoderado foi fazer uma pesquisa, essa pesquisa se virou contra ele. Será que é somente as pessoas que têm acesso à internet que pensam assim? Podia ter um instituto de pesquisa sério no nosso país, infelizmente não tem. Mas este povo que elogia sempre o pessoal da esquerda, o pessoal progressista, o pessoal essa esquerda toda aí, comunista, socialista, progressista, que é tudo a mesma coisa, no fim, que a gente sabe. Esse pessoal que recebia dinheiro, supostamente recebia, que é assim que a gente tem que falar para não tomar um processo, supostamente recebia supostos dinheiros de governo, supostamente esquerdistas, é esse pessoal aí
que está contra o Bolsonaro, que está querendo a todo custo dizer que o Bolsonaro é bom, que o governo Bolsonaro é horrível. Assim, passou 100 dias, eles já fazem essas análises como se a culpa de tudo de errado que acontece no Brasil atualmente fosse dos 100 dias do governo de Bolsonaro e não das décadas de governo esquerdista. E quando eu digo décadas, sim, é décadas, porque a gente nunca teve um presidente com um viés mais liberal, conservador, etc., de direita, embora eu não goste de usar muito esses termos, já expliquei que isso aqui é somente termos para fins didáticos, mas, enfim, diz aí, de que lado vocês estão? Do lado socialista, que elogia a esquerda e que diz que o Brasil está uma bosta, uma crise está acontecendo e que tudo isso é culpa dos 100 dias de governo Bolsonaro, ou do lado das pessoas que não aguentam mais governos socialistas? Comenta aqui pra mim, beijos e até a próxima.